Estou aqui gravando esse vídeo para contar um pouco, do meu testemunho, contar o que Deus fez na minha vida. Eu me chamo Débora, sou membro da Assembleia de Deus e eu me casei com 20 anos, eu tinha 20, meu esposo tinha 21. E antes de nós nos casarmos, nós conversamos e entramos em um acordo que nós iríamos firmar na presença do Senhor, ficar firme nos caminhos do Senhor, porque nós queríamos ter uma família nos pés do Senhor. E nós sabemos que quando nós temos um plano, um sonho, e este sonho ele provém direto do coração de Deus, nós sabemos que o inimigo ele fica furioso, e nós sabemos que ele tenta de todas as formas intervir para tentar atrapalhar os planos de Deus para as nossas vidas. E não foi diferente na nossa vida. Quando nós estávamos para completar 1 ano de casados, meu esposo começou a apresentar sintomas estranhos, sintomas de rejeição à palavra do Senhor, rejeição aos estatutos que o Senhor estabelece para nós crentes vivermos. Ele passou a ter conversas estranhas com pessoas, coisas que não me agradavam, mulheres, e Facebook direto, e isso ia me irritando, e ao ponto de eu um dia agredi-lo fisicamente. Chegou nesse ponto e ele acabou saindo de casa no dia seguinte por causa dessa agressão, e nisso daí ele já tinha saído da presença do Senhor, ele já tinha saído da igreja, ele já não estava mais na igreja, ele chegava tarde em casa, não dava satisfação, as coisas entre a gente estavam ficando bem difíceis. Então ele resolveu sair de casa no dia seguinte, depois da agressão, e ficou 15 dias fora. Nesses 15 dias eu comecei a buscar mais ao Senhor e saí do ministério em que eu estava, passei para outro, para esse que eu estou agora, Assembleia de Deus, Ministério de Gileade. E a partir daí eu comecei a crescer espiritualmente. Deus ele começou a mudar o rumo da minha vida espiritual. E eu tive um encontro com Deus, e Deus começou a palestrar ao meu coração sobre promessas que Ele tinha para as nossas vidas. Deus ele me prometeu que Ele me daria aquilo que eu tanto sonhei, a família que eu tanto sonhei. E eu buscava Deus, e com 15 dias que ele já tinha saído de casa, eu decidi ir atrás dele. Então fui junto com o meu pastor e com a minha pastora, nós fomos, e chegando lá eu conversei com ele, e com muito custo, com muita insistência, ele decidiu voltar para casa. Voltou para casa, mas foram poucos dias de bênção, na verdade, Foram poucos dias de paz que nós tivemos. Ele começou a agir estranho de novo, começou a me ignorar, começou a me rejeitar. Ele não queria nem me encostar em mim, não queria que eu encostasse nele. E era agressão verbal o tempo todo. E desse jeito começou a ficar muito difícil a nossa convivência dentro de casa. Até que um dia ele resolveu sair de casa novamente. Daí ele ficou fora de casa quase 1 ano. Nesse tempo eu continuei na presença do Senhor, buscando a Deus e pedindo a Deus, para entrar com providência, trazê-lo de volta. Só que eu acabei conhecendo uma pessoa nesse período.
conheci uma pessoa e acabei me envolvendo com essa pessoa. E esse relacionamento, com certeza, não era um relacionamento de Deus, né? Porque o Senhor, Ele já tinha promessas no nosso casamento, né? Na minha vida com meu esposo, Ele já tinha uma promessa. E essa pessoa que eu conheci, nós fomos morar juntos e ficamos um tempo juntos, mas foi prova atrás de prova. A situação que eu vivia com ele foi uma situação muito complicada, pois ele era viciado em droga e ele usava, e quando ele saía para usar, ele ficava às vezes uns 2 meses bem, depois ele saía, ficava uma noite fora, e quando ele voltava agressivo. E um dia ele teve essa saída, voltou muito agressivo, me bateu. E nesse momento eu decidi que eu não queria mais ficar com ele. Quando eu tinha entrado nesse relacionamento, quando meu esposo soube que eu entrei nesse relacionamento com essa pessoa, ele tentou por várias vezes entrar em contato comigo para mim voltar para ele, só que eu estava com o coração muito endurecido e eu não queria. E o inimigo, ele é terrível, ele cega a gente. Ele me cegou terrivelmente, porque eu não abri a mão do relacionamento que eu tava com aquela pessoa para voltar pro meu esposo. Então, Deus, ele permitiu uma situação dele sair uma noite e ficar fora e depois voltar, né, e me agredir, como eu já falei. Então, nesse momento eu decidi que eu não queria mais ficar com ele. E eu procurei entrar em contato com alguém, a única pessoa que me vinha à mente era o meu esposo. Então eu entrei em contato com uma cunhada minha, e essa cunhada minha passou o telefone para o meu esposo, eu contei a situação para ele. Era uma situação muito difícil na qual eu me encontrava, risco de morte eu estava correndo, né, por causa das coisas erradas que ele tinha feito. E meu esposo falou assim, não, eu vou aí, te busco, né, e você deixa essa vida pra lá. Então, meu esposo foi, me buscou, me levou pra casa da mãe dele, nós ficamos lá. Só que foi uma situação muito difícil, porque meu esposo também não estava liberto, ele não estava na presença do Senhor. Passei poucas e boas com ele também. Fiquei morando dentro da casa da minha sogra 3 meses. Foram 3 meses de muita perturbação, porque ela bebe muito e ela vinha com calúnias, falava muitas coisas que eu não havia feito, inventava muitas coisas e chegou um ponto que eu já não dava mais para mim ficar lá. Então eu conversei com meu pai foi, me buscou, me trouxe para casa dele. Deus foi tão bom que eu não estava bem espiritualmente, eu precisava me reerguer espiritualmente, mas eu não sabia o que fazer. E Deus foi tão bom que Deus fez um movimento na nossa vida em que meu esposo decidiu mudar de vida. Aceitou Jesus, veio para casa e aí nós começamos a mudar as nossas vidas. Ele entrou em comunhão e nós estávamos muito bem, mas o inimigo armou novamente. Meu esposo saiu de casa novamente e voltou para aquela vida. Uma vida dessa vez ainda mais difícil, pois ele bebia constantemente, usava drogas e a situação estava cada vez mais pior. E fiquei passando por isso muito tempo. Ao todo foram anos, né? Vivendo dessa forma, né? Esse vai e volta. Chegou um dia que ele decidiu voltar para casa, mas ele não queria mudança, ele não queria Deus, ele só queria ficar em casa, mas não queria
Deus. Ele voltou e ficava indo e vindo pra bar, saía de noite, voltava no outro dia. E era uma perturbação terrível. Até que um dia ele saiu à noite, eu cheguei do serviço e ele estava arrumado para sair. Eu perguntei onde ele ia, ele falou que ia na casa de um primo e só voltava no outro dia. Então eu nem me preocupei, né, porque ele sempre fazia isso. Fui dormir. Quando deu 6 e pouco da manhã, meu esposo estava batendo no meu portão. Quando eu acordei para ver, ele estava todo machucado, caindo, não estava aguentando nem ficar em pé direito, todo quebrado. Fui procurar saber, ele disse que pegaram ele e bateram muito nele. Parecia que foi um assalto, porque eles pegaram tudo que ele tinha. Mas na verdade não foi um assalto, né? Alguma coisa aconteceu. Mas passado isso, ele foi pro hospital, ficou internado 4 dias, saiu do hospital e foi embora. Não quis ficar em casa comigo. Foi embora para um outro lugar. Lá ele arrumou um emprego e ficou trabalhando. E esse período foi um período em que ele bebia muito e ligava para mim bêbado, queria voltar, mas eu coloquei no meu coração que eu não queria. Eu não queria voltar para ele enquanto ele não tomasse uma posição. E aí eu fiz um propósito com Deus de que eu só iria voltar para ele quando ele realmente tivesse tomado uma decisão na vida dele. Passado muito tempo sofrendo, vendo ele nessa situação e querendo que ele tomasse uma posição, chegou um dia em que ele veio me fazer uma visita e falou comigo que ele estava cansado da vida que ele estava levando, que ele queria uma mudança de vida, que ele queria aceitar Jesus e que ele queria voltar para os caminhos do Senhor, que ele queria viver comigo bem, porque não era essa a vida que ele queria para ele. Então eu aceitei, falei com ele, vamos servir a Deus. Então nós fomos lá na casa que ele morava, nós buscamos as coisas dele, ele veio e começou a caminhar na igreja, e para a glória do Senhor Jesus, hoje ele já está bem na presença do Senhor, está caminhando, já está em comunhão, nós estamos fazendo a obra juntos, e eu estou gravando esse testemunho para servir de exemplo para muita gente, porque Deus, quando Ele nos chama, na maioria das vezes, todas as vezes quando Deus chama alguém, Ele tem um propósito na vida da pessoa. Às vezes nós passamos por lutas, por tribulações, muitas adversidades. A vida do crente não é fácil, nós passamos sim por dificuldades, por tribulações, mas nós temos um Deus que Ele vela por nós, que Ele nos garante a vitória. Quando nós estamos nos pés dEle, quando nós vivemos de acordo com as vontades dEle, o Senhor, Ele olha por nós e Ele muda o quadro da história. Ele tem o poder de mudar a história. Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, eu não sei como está a situação da sua vida, mas uma coisa é certa, o Deus que eu sirvo, Ele tem o poder de transformar vidas. O Deus que nós servimos, Ele tem o poder de libertar, Ele tem o poder de transformar o homem sem Deus em um homem com Deus, Ele tem o poder de transformar vidas. Da mesma forma como Ele mudou a minha vida, mudou a vida do meu esposo, Ele tem o poder de mudar a sua vida.
Eu não sei o que você tem passado, mas essa é a palavra que eu te dou. Confia no Senhor, espera nele, porque o tempo do Senhor é doído. Eu sofri muito nesse tempo todo que eu fiquei. Ao todo foram 5 anos, quase 6 anos de luta, de prova. Mas hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Estou gravando esse vídeo para dizer para você: confia no Senhor e espera nele. Por mais que seja doloroso o tempo de espera no Senhor, vale a pena. Vale a pena esperar, porque a vitória é certa. Todos aqueles que confiam no Senhor e que esperam nele alcançam a vitória. Então, meus irmãos, confie no Senhor. Não deixe que as lutas e adversidades dessa vida venham roubar a sua fé em Deus. Venham tirar a sua confiança no Senhor. Confia nele, que grandes coisas ele tem para fazer na sua vida. Amém? Esse é o meu testemunho de vida e eu espero que edifique a vida de cada um que assistir esse vídeo. Eu espero que sirva de aprendizado, porque o tempo que eu passei na prova foi um tempo de crescimento espiritual. Foi um tempo para mim aprender, porque eu era uma pessoa muito difícil, mas Deus, ele me moldou, Deus, ele me transformou e hoje eu sou uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.